pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique Magalhães, estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, RA 2757826, e venho apresentar aqui hoje o meu trabalho de Física 2, o motor Stirling. Vou apresentar logo em seguida como ele funciona e também como foi feito, explicando mais ou menos como cada parte foi realizada e confeccionada para que ele estivesse funcionando, e depois vou mostrar o funcionamento desse motor realizado para o trabalho de Física 2. Bom, agora falando um pouco dos materiais utilizados, foi utilizado primeiro um balão, né? Um balão normal, pode ser comprado em casa de festa mesmo, um balão tranquilo, normal. Um cotovelo, que pode ser comprado em material de construção, eu utilizei um de 25 de diâmetro, mas também dá para usar um de 20, né? Depende da lata que você usar, tranquilo. Eu recomendo você pegar o de 25 se você usar a lata de monstro, porque ela é um pouco maior, né? Agora, se você pegar uma lata de coca ou uma lata de refri, que é um pouco menor, aí você pode utilizar o de 20, que vai ser mais proporcional e mais fácil de usar. Bom, como eu falei, duas latas, né? Foram utilizadas duas latas de monstro. Aqui já tá cortado mais para explicação, né? E uma delas você vai cortar em cima, reto assim, né? Mais ou menos uns 6,5, 6 centímetros e meio, mais ou menos aí, você vai cortar ela reta. Tenta sempre deixar bem retinho e cortar pra fora pra não ficar as ranhuras pra dentro, tá? Porque como vai o bombril ali dentro, como vai esse pistão com bombril, se as ranhuras ficar pra dentro, ele vai puxar e vai atrapalhar o movimento e vai ficar difícil. Mesmo que seja na ponta, às vezes fica um pouquinho pra baixo assim, mas tenta sempre deixar pra fora. Outra coisa que foi utilizada a cola quente. Outra coisa que foi utilizada foi a cola quente, né? Para fazer o pistão que puxa o balão. Eu utilizei uma tampa daquelas colas antigas, cola bastão, não antigas eu digo, né? Aquelas tampas de cola bastão, da cola bastão pequenininha. Você pega a tampa, aí você vai pegar um dos palitos que tem, ambos têm 7 centímetros, tá? São dois palitos de churrasco, você vai pegar, vai cortar dois pedaços do mesmo tamanho, 7 centímetros. Um deles você vai pegar, vai encostar, vai colocar ele dentro, tipo, a tampinha da cola bastão, você vai colocar ele dentro, vai encher de cola quente e vai deixar secar ele o mais centralizado possível, beleza? Depois que você fizer isso, ele vai secar e vai ter aquele cilindro maior aqui, que vai servir para grudar no balão. Aí aqui você vai fazer um furo de 1,5, pode ser a broca que você tiver em casa, mas tem que ser entre 1 e 1,5 para ser mais próximo do arame que a gente vai utilizar. E o outro você vai furar 1,5 ou 1, a mesma broca que você utilizar nesse aqui, você utiliza nesse, só que você vai fazer um furo desse lado e desse lado, nos dois, porque esse daqui ele vai dentro da latinha maior. A latinha maior não tá cortada, mas você vai fazer um corte, não tem muito tamanho específico, mas você pode pegar uns 4 centímetros aqui de distância, fazer um corte até mais ou menos uns 4 centímetros aqui também. Aí você faz a abertura em retangular. Uma das instruções é não corta no meio, corta um pouquinho para frente do meio. Então você vai fazer um retângulo aqui, um pouquinho para frente do meio. Ó. Tá vendo que o meio tá aqui, você vai cortar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui para não pegar o meio da latinha, porque o meio vai ser onde vai os furos, onde vai o verabrequim. Bom, o verabrequim, ele é feito com um arame aí de 0,8 de diâmetro, que foi utilizado. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, eu não recomendo muito, porque ele tem que ficar um pouco firme, né? Mas se for um pouco maior, você tem que ajustar o furo que tiver tanto na latinha, tanto aqui, porque ele vai encaixado nesses palitos. Um dos palitos você já vai colocar aqui dentro, ele vai ficar grudado com essa parte maior, ó. Você pode ver que aqui é um pouco menor, aqui é um pouco maior. Você vai fazer o verabrequim, virando sempre em 90 graus, deixando o mais reto possível, porque, por experiência própria, isso aqui é muito chatinho de fazer, isso é o que mais dá problema. Eu consegui fazer um pouco melhor, porque eu já fiz um outro motor antes de entrar, antes de entrar na faculdade não, no primeiro semestre a gente fez um motor em grupo lá, e foi um motor movido a eletroímã e tinha esse mesmo sistema de verabrequim, e uma das coisas que mais dava problema é que isso aqui estava torto. Então, tome muito cuidado, deixe o mais reto possível, tenta não dobrar muito, porque se você dobrar muito fica aquelas amassadinhos e é muito chato de tirar depois. Então, se tiver muito amassado, tenta fazer outro, não tenta utilizar o mesmo, tenta deixar sempre bem retinho.
e 90 graus. Aí o outro palito você... eu já falei, você vai usar no pistão com balão, e um você vai usar dentro do pistão para mover esse pistão de bombril. Bom, você vai pegar um bombril também, metade de um daqueles inteiros, você vai ter um inteiro, você vai pegar metade dele e vai passar um arame, é o mesmo arame que eu utilizei no virabrequim, você vai passar ele no meio. Depois que você passou no meio, você vai dar umas voltas meio circular assim, prendendo o alumínio para ele puxar o alumínio, oh meu Deus, o bombril como um todo, né? Você vai pegar o bombril, vai cortar na metade do bombril, vai passar o alumínio no meio, o arame no meio, desculpa, alumínio, tô confundindo aqui. Mas você vai passar o arame no meio, vai fazer essa parte mais circular para pegar mais contato ali do bombril. Aí do outro lado você vai fazer a mesma coisa, você vai deixar mais ou menos no centro e vai fazer tipo uma bolinha. Você vai dobrando ele pra dentro assim, até fazer uma bolinha, porque ele vai dentro dessa parte aqui da latinha. Você vai colocar lá dentro, ó, você pode ver, ó, que ele tá dobrando pra cima, então quer dizer que ele tá muito grande, então você vai tirar, vai dobrar um pouco mais. E você vai nesse ritmo, você vai dobrando, até colocar lá dentro. Aí você vai ver que uma hora vai ficar uns buracos pra fora. Aqui o que a gente faz? Pega uma faquinha e vai empurrando, tipo, vai deixar ele bem retinho lá. Vai empurrando as pontinhas, ó, pra ele dar uma abridinha. Não muito, tá? Porque ele tem que rodar bem soltinho. Se der, se ficar alguma ranheira, pega uma lixa assim, pra que ele fique bem lisinho. Ó, você pode ver que ele tá rodando bem lisinho aqui, ó. Esse é o ideal. Você vai fazer isso pra... Bom, essa parte do cotovelo aqui, você vai utilizar a gente utilizou, né? Uma massa epóxi, você vai utilizar uma massa epóxi também. Vai pegar bem pouquinho, dar a volta e vai prender na lata de alumínio cortada embaixo. E vai apertando assim as pontas até ele se distribuir uniformemente. E aí espera umas 2 horas para secar, para ele ficar duro, para não mexer enquanto ele estiver mole, que pode acabar havendo buraquinhos. Se soltar, né, se você colocar muito e depois soltar, para não desaproveitar o que você tem, coloca cola Super Bonder e daí taca um pouco de sal, não muito, tá? Um pouquinho de sal ou bicarbonato também funciona, porque ele vai endurecer e tenta tapar todos os buraquinhos, porque a gente precisa de uma vedação muito boa, tá? Ah, foi utilizado também um CD, né? Agora eu vou até apontar pro trabalho, melhor. Foi utilizado também um CD. Aqui é um pedaço de uma caneta para prender no CD, e aqui tem várias coisas que você pode utilizar. Aqui eu utilizei um pedaço de tubo de cola quente mesmo. Aquele tubo de cola foi cortado, furei com uma broca, coloquei no arame, aí encaixei a pedaço da caneta e depois coloquei o CD por conta do diâmetro, né? Para tentar ficar o máximo no meio possível, que é o que vai manter a inércia do motor. Também foi utilizado uma lata de Nescau para a base. Você pode pegar uma lata de Nescau daquelas menorzinhas assim mesmo. Aí você vai fazer um corte retangular para a vela, né? Aqui vai ter as pontinhas. Você vai pegar aqueles abridor de lata e vai dar a volta só para tirar essa ponta. E depois que você tirar, pode desencaixar aqui. Depois que você tirar, você vai dar uma leve amassada nele, ó, para que ele prenda na latinha. Não muito, porque ele não pode amassar a latinha, tá? Ele tem que deixar o espaço certinho dela. Mas o suficiente para que ela, quando você colocar, ela fixe. É só o suficiente. Porque aqui vai querendo pesar, então você segura dessa forma. Aí a vela, foi utilizado uma tampa de suco mesmo. Aí você cola ela aqui, acende e coloca lá dentro, né? E daí para base de madeira, só foi utilizado uns parafusos. Então, aí para base de madeira, né, foi utilizado parafusos. Você vai fazer 2 furos e basicamente vai colocar os parafusos para grudar na latinha, para que fique mais fixo, né? Bom, agora eu vou falar um pouco melhor sobre o funcionamento dele, né? Como é que ele funciona. Bom, o motor Stirling é um motor térmico, né, que transforma calor em movimento mecânico. Ele utiliza a diferença de temperatura entre duas regiões. No meu motor, a fonte de calor é uma vela, né? E o ar dentro de uma lata de Monster, ele funciona como um fluido, né? Que realiza o trabalho. O funcionamento ele começa com a vela aquecendo a lata embaixo do pistão de bombril. O ar dentro da lata ele esquenta, expande
empurrando o pistão para cima. O bombril é usado porque o ar ele consegue ter bastante contato com ele, gerando força suficiente para mover o pistão, mesmo que ele não chegue exatamente no buraco do cotovelo. No buraco do cotovelo eu digo o buraco que está no meio do cotovelo, que foi realizado, né? Depois que você cola com a epóxi, você vai fazer um buraco por dentro, para que o ar possa entrar dentro do cotovelo e para o balão, né? Bom, agora falando um pouco sobre o balão e o cotovelo, já que a gente começou a falar dele, eles não esquentam e nem esfriam por conta própria, né? Mas eles são essenciais para o ciclo do motor. Quando o pistão sobe, o ar ele precisa ocupar mais espaço, né? Porque ele está expandindo. E o balão, ele estica para permitir essa expansão. Esse aumento de espaço, ele permite que o ar ele também tenha mais contato com a superfície, a temperatura ambiente, né? Ele permite que tenha mais contato com a superfície que está a temperatura ambiente, nesse caso o cano, ou a lata, quer dizer, a lata vai esquentar um pouco, então a lata não muito, mas a lata também, a lata de cima, o balão, o cotovelo, a própria lata, o balão e o cotovelo, né? O que faz com que o ar esfrie mais rápido, né? Porque ele tem mais área de contato. Ao esfriar o ar, contrai, ele puxa o pistão para baixo e mantendo o ciclo de expansão e contração contínuo. Uma das coisas, né, que o balão cria é um atraso no fluxo de ar, que é essencial para que o motor funcione. Uma forma simples de entender isso é imaginar que você está empurrando uma porta com uma mola atrás. Se você empurrar a porta direto, a mola faz ela voltar rápido demais e você não consegue manter o movimento contínuo. Mas se você colocar um travesseiro ou uma almofada para atrasar o fechamento, você consegue empurrar a porta, esperar ela voltar e continuar empurrando de forma contínua, né? É exatamente isso que o cotovelo e o balão eles fazem. Eles atrasam o movimento do ar para que o pistão esteja sempre no movimento certo para receber a força do ar quente ou ser puxado pelo ar frio, né? E para garantir que o movimento seja estável, a gente usa o CD, né, como volante de inércia. Ele armazena energia rotacional, mantém o motor girando, ao mesmo tempo, nos pontos que o pistão sozinho não consegue gerar força suficiente, né, ele faz esse trabalho. Se o motor parasse nesses pontos, né, o que ele não consegue gerar sozinho, o CD ele garante que a rotação do sistema se mantenha constante, né? Permitindo que o ciclo completo da expansão e contração do ar aconteça sem interrupção alguma. E resumindo, né, tudo isso, o ciclo do motor ele funciona assim: o ar ele esquenta, se expande, expandiu, beleza, empurrou o pistão, se desloca pelo cotovelo do balão, esfria e contrai, puxa o pistão para baixo, o CD mantém o movimento e o ciclo se repete. Em teoria, é mais ou menos assim que esse motor, o Stirling, ele funciona, tá? Todo esse processo, ele segue a primeira lei da termodinâmica, né, que relaciona a energia interna do ar, o calor fornecido pela vela e o trabalho mecânico realizado pelo pistão. Além disso, o comportamento do ar segue as leis do gás ideal, pois a pressão e o volume da temperatura estão relacionados de forma previsível, digamos assim. E dessa forma simples e elegante que o motor Stirling ele transforma calor em movimento mecânico contínuo, né? Então, todo essa forma mais teórica é assim que toda essa forma teórica funciona na prática, faz funcionar na prática o motor Stirling. E também dá para entender, né, que pela primeira lei da termodinâmica, quanto mais temperatura, mais pressão, né? Porque na própria lei da termodinâmica, se você aumentar o valor da temperatura, logicamente o valor da pressão vai aumentar. Então, ele funciona a partir mais dessa primeira lei da termodinâmica. Bom, agora para mostrar o funcionamento do motor de Stirling, vou acender a vela que está lá dentro. Depois de acendida, a gente espera um pouco
o tempo para ele esquentar o ar que tá lá dentro, ele expandir. E aí a gente vai fazer ele funcionar pelo integral. Tem que esperar um pouquinho. Ele vai começando a funcionar. Ali só tá com uma vela, então a temperatura ela vai até um certo ponto. Então se eu colocar mais ou menos mais uma junto, ele aumenta um pouco a velocidade por conta da temperatura. E bom, esse é o funcionamento do meu motor Stirling caseiro. Deixa eu apagar, você vai ver, eu não apago, né? A temperatura logicamente abaixa. Ele vai diminuir a velocidade até que ele para por conta da pressão e da temperatura.